estudou anos de inglês, já fez curso, já parou, revisou, aprendeu um monte de coisa, mas quando alguém fala inglês com você, principalmente um nativo, seu cérebro trava, você bloqueia, não consegue entender e piorou responder? Se isso acontece com você, provavelmente não é falta de inteligência, de conhecimento, de conteúdo, nada. É simplesmente porque ensinaram você a falar da maneira errada. E eu vou te mostrar como e por quê. Meu nome é Kathleen, sou professora de inglês há anos. Comecei oficialmente em 2012 a minha jornada. Sou formada pelas faculdades, meus cursos de formação são pelas faculdades de Cambridge, Oxford e Harvard e tenho a minha própria escola, a Skills for Life. Eu tenho ensinado inglês para brasileiros, pessoas de outras nacionalidades há anos e geralmente todos têm, ou a maioria, um comportamento padrão. Foi por isso que eu decidi criar essa série que leva você, quem quer aprender o inglês como segundo idioma, desde o iniciante ao avançado. Então fica aqui comigo que vai ser uma jornada organizada para que você possa aprender tudo o que é necessário para você ter o conhecimento na língua inglesa. Então vamos lá, número 1, primeiro motivo do porquê que você trava quando alguém vai falar com você em inglês. Porque você quer traduzir palavra por palavra. E é esse caminho que o seu cérebro faz. Frase, tradução, palavra por palavra, como ele não consegue, ele se embanana, gerando essa confusão toda na sua cabeça, você perde o resto da frase, o resto da pergunta que falaram pra você, vira uma salada, você trava, você não consegue mais nada, porque você se perdeu ali no caminho. Para falar inglês, você tem que esquecer a tradução. No começo, eu falo para os meus alunos que o iniciante, ele serve como um ponto de partida, mesmo que eu não goste. Mas por que ele serve de um ponto de partida? Porque você consegue, na sua cabeça ali, uma ordem lógica para você formar uma frase. Só que o inglês não surgiu do português, são duas línguas completamente diferentes. Então não tem como você linká-las. Então, algumas frases vão dar certo, outras frases não vão dar certo. E se você criar o hábito da tradução literal, passando de uma língua para outra, você vai criar um hábito de tradução na sua cabeça e você vai começar a gerar estruturas erradas, frases erradas. Para algumas vai dar certo, para outras não vão dar certo. E provavelmente a maioria não vai dar certo, porque uma língua é uma língua, outra língua é outra língua. Não tem como linkar as duas. Então, em vez de você traduzir mentalmente palavra por palavra, você tem que pegar a ideia. Não é tradução, é ideia. Quando você está começando, a sua cabeça não vai conseguir entender todas as palavras. Pensa que o inglês é uma mochila vazia. Para você ir para a escola, para o colégio, para a faculdade, você tem que colocar coisas nessa mochila para você tirar durante a aula. Inglês é a mesma coisa. Você precisa colocar conhecimento, estrutura, vocabulário, para quando você poder falar, você tirar isso da mochila e formar uma frase. Então, quando você é iniciante, a sua mochila está praticamente vazia, não tem muito o que você tirar. Então, você tem que colocar. E é aí que o seu cérebro não vai conseguir traduzir literal, mas ele vai conseguir entender uma ideia, ele vai conseguir entender verbos, palavras-chave, e ele vai conseguir montar ali o contexto da frase, da pergunta, da situação que você tá. Se você parar de traduzir mentalmente, é bem mais provável que você consiga entender o que estão falando para você, porque você não vai ter essa ansiedade de quando ali no meio do caminho você não conseguir fazer uma tradução e você não ouvir o resto e perder ali o significado da frase, da pergunta que foi feita para você. Então, a partir de hoje, se você tem o hábito de traduzir, pare. Tá, teacher, como que o inglês realmente funciona então? Inglês, ele é formado por padrões. A gente chama isso em inglês de chunks. O que são chunks? Você provavelmente aprendeu na escola de inglês, ali na aula de inglês no colégio ou num curso que você fez. How are you? I'm fine, thanks. Esse I'm fine, thanks tem aí presente simples, verbo to be. E você não aprendeu isso antes de você memorizar I'm fine, thanks. Isso é um chunk, isso é um bloco da língua. E o inglês, ele é formado por blocos. E eu indico você estudar as regras, as estruturas, os tempos verbais, para você conseguir mudar
os blocos da maneira que você quiser, adaptando para o seu contexto e situação. Se você aprender frases prontas, como que você vai falar um idioma inteiro apenas replicando frases prontas? Agora, se você entende a lógica por trás da frase, você consegue alterar o que é necessário para aquele momento que você precisa. Pensa que a gente vai construir uma casa. Você não começa pelo telhado. Você começa pela fundação, aí depois você vai levantar a parede, aí você vai fazer o telhado. Você não começa pelo telhado e levanta a parede depois. A mesma coisa é o inglês. Por mais que seja chato, aquele basicão, todo mundo já quer sair falando, quer ir pro avançado, não é assim. Pensa que o avançado é o telhado, você não começa a construção de uma casa pelo telhado. Então existem regras do básico que você precisa estudar, que você precisa entender, que você precisa dominar, para que você consiga ir desenvolvendo o idioma de uma maneira estruturada, certinha e amarradinha. É muito comum eu ver alunos que já estão no avançado, porque moraram anos e anos fora, anos e anos na Inglaterra. Eu cresci na Inglaterra, então a maioria dos meus alunos está em Londres e a maioria mora no país há anos, mas inglês não é prioridade, precisa trabalhar e tudo mais, então vai aprendendo aquele inglês de rua e aí quando senta para fazer a aula, consegue expressar a sua ideia, consegue se comunicar, mas na hora que você pega gramaticalmente tá tudo errado. Então você precisa vir corrigindo esses erros, você precisa vir alinhando, estruturando essas frases. Só que a pessoa já tá lá, entre aspas, no inglês avançado, porque consegue fazer a aula inteira em inglês, comunicar tudo, passar as opiniões, as ideias, se expressar, mas cometendo erros lá do iniciante. Porque não veio bonitinho, estruturadinho, amarradinho, desenvolvendo o idioma para que a fluência acompanhasse uma estrutura correta. Ele alcançou uma fluência, mas não de uma maneira bonita de se ouvir, uma maneira correta de se falar, porque gramaticalmente existem erros de todos os níveis. Como que você vai estudar nesse canal então? Você vai assistir as aulas em ordem, não pule os vídeos, não pule a ordem. Lembra, você está construindo uma casa, não pule para o telhado, não pule para a parede, comece pela fundação. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê de estar ali. Não adianta, agora não é hora de deixar a ansiedade, a vontade tomar conta, agora é hora da razão. É hora de sentar, fazer o que tem que ser feito e o conteúdo mais denso, aquela coisa mais intermediária, avançada, vai chegar. Agora a gente vai começar pelos princípios básicos. Assista às aulas, pause, pratique, coloque isso no seu dia a dia. Comente as suas dúvidas para que eu possa te ajudar a tirar o máximo de dúvidas possíveis. Revise quantas vezes forem necessárias. Lembre-se, é uma mochila. Agora é hora de colocar coisas dentro dessa mochila para que você, quando for conversar em inglês, perguntar algo em inglês, ter o suficiente para tirar dentro dessa mochila e externar em frases. Na nossa próxima aula, no próximo episódio desse canal, nós vamos aprender sobre o famoso verbo to be. Sim, aquele que todo mundo estuda, ninguém sabe. Mas eu não quero que você apenas memorize regras. Eu quero que você entenda como o inglês pensa, como que o idioma funciona. Não é só sentar e memorizar, é entender. Uma vez que você entende, você jamais esquece. Se você memoriza, lembra quando você estava lá na escola, a gente decorava aquele monte de respostas só para passar na prova? O que você lembra hoje? A mesma coisa é o inglês. Você precisa entender a lógica por trás. Então nós vamos começar na próxima aula o nosso famoso verbo to be e comenta aqui para mim. O que você tem mais dificuldade no inglês hoje? O que é mais difícil para você? Deixa aqui nos seus comentários e eu te vejo na nossa próxima aula. Bye!